Olá pessoal, neste vídeo falarei um pouco sobre a camada de redes. A camada de rede possui algumas funcionalidades como prestar serviços à camada de transporte, estabelecer rotas da origem ao destino, selecionar rotas menos congestionadas. Bem, o papel da camada de rede é aparentemente simples: transportar pacotes de um hospedeiro remetente a um hospedeiro destinatário. Para fazê-lo, duas importantes funções da camada de rede podem ser identificados. Primeiro, o repasse, que se refere à ação local realizada por um roteador para transferir um pacote da interface de um enlace de entrada para a interface de enlace de saída apropriada. E temos o roteamento, que se refere ao processo de âmbito geral da rede que determina os caminhos fim a fim que os pacotes percorrem desde a fonte até o destino. Cada roteador tem uma tabela de repasse. Um roteador repassa um caminho examinando o valor de um campo no cabeçalho do pacote que está chegando e então utiliza esse valor para indexar sua tabela de repasse. O resultado da tabela de repasse indica para qual das interfaces de enlace do roteador o pacote deve ser repassado. Falando um pouco sobre o protocolo IP, ele atualmente tem duas versões: o IP versão 4 e o IP versão 6, mais conhecidos como IPv4 e IPv6. Não vou entrar muito nesse assunto porque ele será abordado em próximos vídeos. Nós temos duas classes de redes, que são as redes de circuitos virtuais e rede de datagramas. De modo semelhante à camada de transporte, a camada de rede também provê serviços orientados para conexão e não orientados para conexão. Por exemplo, um serviço de camada de rede orientado para conexão começa com a apresentação entre hosts. Já um serviço de camada de rede não orientado para conexão não tem nenhuma apresentação preliminar. Porém, esses serviços possuem diferenças dos serviços que são implementados na camada de transporte. Na camada de rede, são serviços de host a host. Na camada de transporte, são serviços de processo a processo. A camada de rede oferece somente um serviço entre os hosts, que depende da arquitetura utilizada. Além disso, outra diferença são as execuções de serviço orientado para conexão na camada de transporte e na camada de rede, que são fundamentalmente diferentes. Redes de computadores que oferecem apenas um serviço orientado para conexão na camada de rede são denominadas redes de circuitos virtuais, ou redes CV. Redes de computadores que oferecem apenas um serviço não orientado para conexão na camada de rede são denominadas redes de datagramas e são as mais conhecidas hoje em dia, como a internet. Falando um pouco sobre um circuito virtual, ou CV, ele consiste em um caminho entre hospedeiros de origem e destino, número de circuitos virtuais, um número para cada enlace ao longo do caminho, registros na tabela de repasse em cada roteador ao longo do caminho. Um pacote que pertence a um circuito virtual portará um número de circuito virtual em seu cabeçalho. Diferente da camada de transporte, a conexão de um circuito virtual na camada de rede ela não é física, ela é apenas lógica. Ou seja, quando um host A deseja se comunicar com o host B, ele determina um caminho e todos os pacotes que A enviará para B seguirá somente esse caminho. Em uma rede de datagramas, toda vez que um sistema final quer enviar um pacote, ele marca o pacote com o endereço do sistema final de destino e então envia para dentro da rede. Ao ser transmitido, um pacote passa por uma série de roteadores. Cada um desses roteadores usa o endereço de destino do pacote para repassá-lo. Cada roteador tem uma tabela de repasse, que mapeia endereços de destino para interfaces de enlaces. Quando um pacote chega ao roteador, ele usa o endereço de destino do pacote para procurar a interface de enlace de saída apropriada na tabela de repasse.
Esse serviço ele é o serviço que é implementado na internet. E note que, diferente do circuito virtual, ele manda para dentro da rede. Ele não se preocupa com o caminho que o pacote vai seguir. Ou seja, ao longo desse caminho, o pacote pode seguir diferentes caminhos. Ou seja, o pacote 1 pode seguir um caminho e o pacote 2 pode seguir um caminho totalmente diferente. Bem, esse foi um vídeo introdutório sobre a camada de redes. Espero que tenham gostado. Valeu!